um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Nego sempre fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Oba, 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 oba! Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que Mais sim, um Pó de Pretos pra você. porque preto também pode. Marcelo Correia! Kézia Neves. Ixi, e aí, comadre? Como é que você tá, minha irmã? Como Fala é que comigo. tem passado, meu querido? Sextou! Sextou. E hoje tem, hein? Hoje tem. Trampo Hoje o pra couro caramba. come, o chicote estrala e a cuica vai roncar lá no Farofa Botiquim. É isso aí. Já, então chegando. Já estamos chegando. Coisa linda. E hoje temos uma super convidada especial. Que é isso? Sou suspeita em falar dela. Você tá brincando, Sejam todos muito bem-vindos. Nosso bate-papo hoje é com uma atleta muito especial. Ela iniciou o projeto do basquete de Catanduva. Participou de inúmeros campeonatos, jogos regionais, jogos abertos e campeonato paulista. Olha que bacana! Jogou no time de base do basquete de Catanduva, encerrando as suas atividades em quadras em 2021. Aluna do Kaique, depois do Elias Nechar, foi aprovada na FIPA e cursou Educação Física. Também se pós-graduou pela FIPA. Atua como personal trainer e professora de natação infantil. Neta do nosso saudoso Arnaldo de Oliveira. Estamos falando da nossa querida Mariana de Oliveira Augusto. Seja bem-vinda ao Pó de Preto. Que isso, e a Preta vem no estilo, hein? Maravilhosa, Obrigada, querida. obrigada. Tem que estar, né? Representar. Tá certo. Fala uma coisa, conta pra gente como foi sua infância e quando você despertou esse interesse pelo esporte. É muito curioso isso, porque foi repentino, assim, né? Foi muito sem querer mesmo que eu descobri o esporte. E hoje eu não consigo viver sem, eu preciso estar me movimentando de alguma forma. Mas inicialmente foi por um amigo vizinho que eu tinha ali, que ele treinava basquete na época. E eu sempre morei muito perto do conjunto esportivo e tal. E eu não tinha muitos amigos assim quando eu mudei pra ali. E ele falou, eu treino basquete tal hora lá. Eu tinha acho que 10 anos, 11 anos de idade, alguma coisa assim. E aí foi onde tudo começou, eu nunca mais parei. Até hoje, assim, não jogo mais profissionalmente, mas não consigo viver longe do basquete. Mas sente vontade de jogar ou não? Então, a vida de atleta é muito difícil, né? É uma vida muito, muito difícil. Principalmente no Brasil, né? Que é bem complicado. Então, hoje eu acho que eu tenho outros horizontes, assim. Eu acho que eu tenho novas possibilidades. Mas me orgulho muito da história que eu tive e não me arrependo de nada, graças a Deus. Que bacana, puta. Eu olho pra ela, eu vejo o Arnaldo de Oliveira. Os traços são fortes dele. Os traços são bem É. fortes. E Mariana, é a primeira, é a segunda, é a terceira dos filhos. Quantos irmãos você tem? Então, uma novidade. Eu tive minha irmã mais nova recentemente. Ela nasceu, acho que na segunda-feira. Olha aí. Que é do segundo casamento do meu pai, na verdade, né? Que bacana. Mas eu tenho uma irmã mais nova, que é a Marina, né? São 10 anos de diferença também, meu xodózinho. Ah, é, E a agora Marina? veio mais uma aí pra E a completar. Marina também gosta de esporte ou não? A Marina. Então, isso que eu ia Pois é. falar da Marina. A Marina também foi sempre do esporte, começou bem novinha, mas a Marina fazia judô, né? E aí a gente sempre incentivando, sempre perto. Aí eu ficava assim, meu Deus, não deixa ela ir pro basquete, não deixa. E aí ela fez uma certa idade e falou, quero jogar basquete. Aí eu falei, poxa vida. Mas a gente se orgulha muito da história dela. Ela tá fazendo a Ela história tá que dela tá, também. né? Eu Tá tenho jogando visto. basquete aqui na cidade. Que legal. Mas por Ela que você foi. não queria que ela fosse pro basquete? Porque a gente que sabe como que é, a gente tenta... Sabe mãe, a hora que fala assim, não pisa ali que vai machucar seu pé, Sim, sabe? Essas coisas. Aí eu ficava assim, cara, vai ter que passar por tudo que eu passei, não é legal às vezes, sabe? Mas a história em si é uma história legal. Mas a gente sabe o sofrimento que tem, então a gente tenta evitar. Mas a gente não tem como influenciar nas escolhas, sim, assim, com né? certeza. Mas eu tenho muito orgulho dela, da história que ela tá criando também
vamos esperar aí, né? Que ela é novinha também, tem bastante coisa pra... Ela tá gostando. Tá, ela é apaixonada, doidinha, Ela igual eu. Nossa, igual eu. Falava, nossa. Eu olho pra ela, todo mundo fala, é a Marianinha pra ela. É muito engraçado. É muito bom. Assistir a história dela também é muito legal, tá sendo uma honra mesmo. Olha aí, breve a Marina, né? Marina, ela tá breve aqui, você aqui no Ponte Preto, hein? É verdade. Já prepara tem os história, troféus, tem medalha aí, né, tem uma Kézia? história legal. Tem história, Tem pretinha. medalha, hein? Tem do judô e do basquete ainda. Caracas! Ela tá com quantos anos? A Marina tá com 16, gente. Eu tô tão velha, meu Deus. 16 anos, a Marina. É, o Uma tempo moça passa. já. Demais. Tava nascendo ontem, nossa. Agora tá lá, roubando minhas roupas. Vai. Kézia Neves. Pensando que a vida de atleta é muito desgastante, né? E não depende somente de si, mas também de muitos fatores externos. Mariana, nas questões emocionais e também financeiras, você teve incentivos? Se teve, de onde eles vieram e quanto eles foram importantes para você poder seguir? Então, minha história, assim, com o basquetebol... acredito que seja a história da maioria dos atletas hoje em dia, sabe? Infelizmente, no Brasil, o esporte que é valorizado é o futebol. Então, todos os outros esportes ainda sofrem um pouco para poder caminhar um pouquinho melhor, né? E no basquete, ainda mais feminino, é um pouquinho mais difícil. E eu vejo a luta de muitas meninas hoje, muitas meninas novas que eu conheci, muitas meninas antigas que eu conheci também, sabe? A maioria delas não tem uma história dentro do basquete, mas a partir do basquetebol começou a ter uma trajetória de vida, sabe? E eu acho que é essa a graça, assim, do esporte. Você se tornar um cidadão, você saber não passar por cima do outro para alcançar seus objetivos, você saber respeitar os seus limites. Então, assim, tudo, assim, de negativo que eu passei ali dentro, nesse repertório que eu tive... eu levo hoje pra minha vida e é o que me ajuda muito a caminhar, sabe? A respeitar os meus limites, a saber o que eu posso e o que eu não posso, até onde eu posso e até onde eu não posso. Muita disciplina, né, o esporte? Tem que ter muita disciplina, você tem que querer bastante o tempo todo. A partir do momento que você quer um pouquinho, já atrapalha tudo. Então, você sempre tem que querer bastante, assim, sabe? E incentivo da minha família, eu não tenho o que falar, não tenho o que falar. Acho que é a melhor sensação do mundo. Hoje eu falo pra todo mundo, pra todas as pessoas, que o que me move, o que me faz querer ser maior, ou querer ter um certo reconhecimento, não é nem o financeiro, sabe? Eu quero levar minha família comigo. Eu consigo enxergar até hoje, assim, as primeiras vezes que eu joguei, que eu olhava pra torcida e via minha família comemorando, me chamando pra entrar em quadra, e aquilo me motivava demais, sabe? Aquilo me trazia uma força que eu não sei nem explicar de onde vem, sabe? E hoje, tudo que eu conquisto, sempre que eu tenho alguma coisinha, ou sempre que eu tenho alguma oportunidade, eu tenho que estar com eles, eu gosto de estar com eles, é algo que me enriquece, sabe? Me enriquece demais. No aniversário de uma certa Kézia, eu não sei se você não conhecer, sabe? Foi uma fase bem difícil, bem turbulenta que eu tava passando. E eu falei, eu não ia no aniversário de jeito nenhum. Eu falei, não vou, não tô bem, não tô legal, preciso desse tempo pra mim. Mas alguém falou assim, vai, pelo amor de Deus, vai, só vai. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu não imaginava que estaria tanta gente da minha família. Não imaginava mesmo, porque a gente é muito difícil, sim, tá? Todo eles me mundo. Surpreenderam também. Sim, e tava todo mundo. Todos. E aí, Bacana. como a gente perdeu o vô recentemente, né? Acredito que a família inteira esteja machucada, porque foi muito uma coisa em cima da outra. Foi a avó, depois foi o vô. Enfim, todo mundo tem suas dores e tal. Mas quando toca aquela música, e aí, tipo, a gente olhava ali, era o momento da Kézia. A Kézia também faz parte da nossa família, sabe? E a gente, todo mundo ali reunido. Foi muito emocionante pra mim, eu chorei muito ali na hora. E aí, tipo, a hora que eu olhei em volta... Primeiro eu tava chorando pela lembrança que eu tinha da minha família, dos meus avós, né? E aí, quando eu comecei a me sentir quentinha, assim, eu olhei em volta, a família toda me abraçando. Tava cara, todo aquilo mundo foi ali. incrível. Aquilo, até hoje, me emociona demais. Bacana. E que música que foi essa? Putz, teve várias músicas que eu Teve. cantei que eu chorei e eu olhava pro lado, tava Sara do lado. Sim, mas era não E tava deixa o todo samba mundo. morrer, né? Pode morrer, né? É a que mais pega na gente, assim. E eu lembro até hoje que, infelizmente, a lembrança mais recente que eu tenho, assim... Mas eu lembro muito do meu avô falando pra gente,
eu fiz o que eu podia por vocês, agora é com vocês, é vocês que seguem, é vocês que escrevem agora a minha parte que eu fiz. E aí a gente só pensava nisso. E a gente, hoje em dia, se move em relação a isso, sabe? Em entender que a gente se tem, a gente pode não ter tanta coisa material, mas a gente se tendo já é uma coisa muito grande. E aí aquele abraço me fez lembrar tudo isso, me fez sentir a presença dele, da minha avó. E aí saber a herança que eu tenho, que não é material, mas é uma herança muito melhor do que isso. Muito melhor. E eu falo assim, às vezes as pessoas também me perguntam, falam, Kézia, qual que é a tua relação com o Arnaldo, com todo mundo? Sim, o Juro que fala pra todo mundo que você é irmã dele. Como que é isso? Eu falei, cara, não tá me entendendo nada. Eu falei, mas tá acontecendo? É porque a minha irmã, a Lu, é filha do Arnaldo. Então a gente conviveu ali, tá tudo ali. E as meninas me abraçaram muito, assim, como irmã. Eu tenho elas como irmãs, meninas como sobrinhas e tal. E eu lembro, no primeiro show que eu fiz no Sesc, com participação, o vô Arnaldo fazendo banda. Eu nem sonhava com tudo isso que acontece. E aí eu tava naquele desespero e tal. Eu lembro, até colocou todo mundo sentado. Eu falei, por favor, sentado, porque eu não vou conseguir ficar em pé cantando. Quando eu olhei, tava os Oliveira assim, ó, sim, em peso. Assim. E aí, tipo, a princípio eu falei, vieram ver o vô, né, e tal. Não, é todo mundo. Que aí ela fez aquele regalo. E as pessoas viam, e a Sara que é um beijo, preta. Ela falava, é minha irmã, ela é minha irmã, ela é minha irmã. Minha irmã, ela falava. Aí eu fiquei, putz, que da hora que é isso, né? É muito lindo. É nossa, é uma herança de família isso. E não dá pra explicar, né? Não tem como. Não dá. Não dá pra explicar. É incrível. E você é o xodó da casa ou não? Então... Porque Karina só fala, mas minha filha... Minha... Sim. A nossa família tem um histórico muito difícil, assim, em relação às mulheres, principalmente, né? A minha bisa sofreu bastante, a minha avó sofreu bastante, a minha mãe sofreu bastante. Cada uma do seu modo, cada uma da sua forma, né? Mas a gente enxerga o sofrimento e depois de uma certa maturidade que a gente atinge, a gente começa a entender, né? Porque a gente também começa a viver certas coisas. Então, eu sempre tive muita dificuldade em me relacionar com a minha mãe. Eu consigo enxergar isso até os meus 15, 16 anos. Até os meus 19, a gente teve muito conflito, sabe? E aí, existiram épocas de eu não conversar com a minha mãe, de eu não entender a cabeça dela de jeito nenhum, de eu não aceitar o jeito que ela era e tudo mais. Mas aí... A gente precisa dessa maturidade, né, pra entender. Sim. Hoje eu me arrependo demais das fases em que eu não entendi a minha mãe, né? Mas hoje eu não consigo viver sem ela, não consigo... Aí, Karina, brincadeira, Karina. Eu não consigo não entender mais a vida da minha mãe, sabe? Eu entendo que ela tem o jeito dela, todo mundo tem o seu. Sim. Mas é a minha mãe, Mamãe. Não tenho mais nem o que falar, é a minha mãe. Que bacana. Dentre tantos campeonatos que você participou, você pode contar pra gente qual jogo ou situação vivida que pra você sempre será inesquecível? Tem duas situações, tem uma boa e uma ruim. Que são inesquecíveis. Vou falar da boa primeiro, porque a ruim, assim, não é ruim, né? É ruim no sentido de dentro do esporte mesmo. A situação boa foi quando eu voltei, porque eu parei um tempo de jogar basquetebol. Dos meus 17 aos meus 19 anos, eu já não jogava mais, eu tava só estudando, tava me formando na faculdade. Mas eu ainda senti um buraco muito grande, porque eu não parei por opção naquela época. Eu parei porque não tinha condições de viver aquilo. E aí eu sempre me perguntava, cara, será que poderia ser diferente? Será que eu poderia ser melhor, sabe? Será que eu poderia ir um pouco mais longe? E aí eu fui deixando, até que em 2019 eu tava me formando na faculdade, eu tava trabalhando ainda, na época eu era estagiária do Sesc. E aí eu me formando, tava terminando tudo, a Natália, que é a presidente do basquete, me chamou, né? Ela falou, Mari, você não quer voltar a jogar, voltar a aproveitar a oportunidade, aproveitar que você tá aqui e tudo mais, né? Aí eu falei, por que não, né? Por que não? Tava me formando, já teria uma graduação ali, eu já saberia mais ou menos o rumo que tomar, eu poderia viver aquilo num momento tranquilo da minha vida, né? Com um pouco mais de maturidade, eu já tinha minha casa e tudo mais. Eu falei, acho que agora dá, né? Vamos ver. E aí,
no retorno, acho que foi o primeiro jogo. A gente não ganhou, que era um time bem forte, mas foi o jogo que eu entrei. Foi assim, o primeiro jogo que eu voltei. E aí, tem o grupo da família, né? Aí todo mundo, elas me chamam muito de Thiagueu, né? Thiagueu. Ai, o Thiagueu vai jogar, vamos todo mundo. Aí foi a rempa toda. Eu cheguei assim pra aquecer, né? Sempre atrasado pra variar, né? Aí começou, tava vazia assim a arquibancada. Não tinha, acho que tinha algumas pessoas, só a galera chegando e tal. E aí pediu um tempo, aí eu escutei o murmurinho já. Aí de lá de fora, sabe quando você ouve longe, aí vai aumentando o volume? Eu falei, nossa, eu não quero nem ver. Tô chegando. Sim. Aí chega, é aquela loucura, né? Que é as mães com carrinho de criança, as crianças correndo na frente, umas no colo, aí elas discutem no meio, aí já abraça e beija, é uma coisa louca, é uma loucura, E aí já entra, Thiaguinho, põe a Mariana, não sei o quê, tumultuando demais, né? E aí nesse dia teve alguns amigos também que compareceram no jogo e tal, porque era um momento muito importante pra mim, então eu chamei as pessoas que me importavam que estariam ali. E eu não imaginei que fossem, mas foi, entendeu? Foi muito legal. E aí no finalzinho do jogo eu entrei pra jogar. Nossa! Parecia que era o Pelé que tava entrando em quadra. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, porque não vai dar certo. Ainda que na época a TVT me entrevistou, porque era da casa, né? A família fez todo aquele forféu do nada. Enfim, aí teve um momento em que eu fiz a cesta. Nossa, meu Deus, eu não consigo... Eu acho que eu nunca mais tive aquela sensação na minha vida, sabe? Que era uma mistura de orgulho com... Nossa, foi a melhor coisa que eu já senti na minha vida. Foi incrível. E aí eu batia no peito, eu olhava pra eles e dedicava pra eles. Aí eu via todo mundo comemorando. Foi muito bom. Foi sensacional. Sensacional. Então, acho que isso que me apaixona no esporte, sabe? Essa gratidão que a gente sente, porque é muito difícil você treinar todos os dias. Você se desgasta, você perde data, você perde aniversário, você perde momentos pra aquilo. Porque você tem que se dedicar. Se você não se dedicar, não tem resultado, não tem jeito. E aí, esse foi o momento mais inesquecível pra mim, assim. Legal. E aí, o momento mais... não difícil, né? Hoje eu não vejo como difícil, mas eu vejo como a tomada de decisão importante que eu tive. Eu passei acho que umas 2 ou 3 semanas fora, jogando em outra cidade. E aí, era um campeonato em específico e tal. E eu queria muito uma oportunidade de jogar, sair do conforto que eu tinha aqui e fui jogar pra lá. As condições financeiras não eram das melhores, né? E tudo mais, como a gente sabe, que dentro do esporte isso é mais normal do que a gente imagina. Mas nesse time eu tive o espaço que eu queria ter aqui, sabe? O reconhecimento que eu gostaria de ter dentro da minha cidade. E aí, mas pra mim não tinha sido o suficiente. E aí o dia que mais me doeu foi em um jogo que a gente teve... que o time não ganhou também. Eu consegui ser cestinha do jogo, alguma coisa assim. Olha! Só que aí eu não tive essa sensação do caramba, eu consegui, sabe? Eu falei, tá. Foi isso. Não foi aquela sensação que você teve quando você tava aqui. De quando eu tava aqui. E aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso parar. Fora as dores, né? Lesões e tudo mais. Aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso parar. Preciso cuidar de mim, cuidar da minha cabeça, sabe? Eu sempre valorizei demais a família, então o fato de eu não estar aqui, me martirizava demais. E mesmo a família, não, a gente tá aí com você, liga, conversa, sabe? A gente tá sempre junto. Mas não é igual você sentir o calor da família ali, né? É diferente. E aí foi quando eu vi que eu precisava parar, e foi quando eu parei. Aí eu parei, comecei a trabalhar e fui me aventurando nos meios da educação física. E Mariana está casada, solteira? Ai, meu Fala coração. pra ela, conta pra todo mundo. Ele gosta, viu, Estão Mariana? perguntando aqui. Ele gosta. Né? Eu estou solteira, estou curando meu coraçãozinho. E estão perguntando a idade. Você falou, nossa, minha irmã já tá, não estou ficando velho. Sim, eu tenho 26 anos. Nossa, cheirando... Velho. cheirando, Mas eu tô bem, eu tô muito feliz, assim, acho que eu tô em uma fase bem legal da minha vida. Eu tenho as minhas coisinhas, eu tô tentando evoluir aos poucos, né? A vida não é fácil pra ninguém, a gente sabe, pra ninguém. E ainda mais a gente que é preto, né? Ainda tem que lutar 5, 10 vezes mais. Então, é bom que, assim, a gente já vem de uma base que sempre luta, né? Então, é difícil, a gente tem aqueles momentinhos de recolhimento, de ficar no seu cantinho, mas
depois é só ladeira acima. Não sei se você sabe, eu também joguei basquete, né? Não. Jogou. A Kézia tá de brincadeira. Eu tô de brincadeira comigo. Cada pessoa que vem aqui Ele fez. É que não tem uma bola aí. Se tem uma bola de basquete, eu ia brincar um pouco com a Mariana. Fazer um aquecimento aí. Ele é um cara vivido, quer dizer, Não, eu fico assim, surpresa. Todas Fez tanta coisa. A Mari tá falando do lance, né, de ser mulher e tal. Uhum. Como mulher, você sentiu dificuldade dentro desses espaços que você frequentou? E você acredita que como mulher preta, isso pode ter sido ainda mais difícil? Ah, com toda certeza, né? Esse é um assunto que ainda me causa muita revolta. Eu sou muito impaciente quando quando a relação é essa. Porque a desigualdade que a gente sofre todos os dias, assim, dentro da sociedade é bem explícita, mas as pessoas ainda insistem em mascarar, né? Eu acho muito válido a gente abraçar o problema do outro, a gente entender o problema do outro e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que enxergar, na verdade, a raiz do problema, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não consigo discriminar certas etnias ou certas condições de pessoas. Eu sou muito assim. E aí, o fato das pessoas não terem esse discernimento, às vezes, me causa muita revolta, sabe? Então, eu sou meio chata em relação a essas coisas. Então, se eu vejo alguma coisa que me incomoda, ou que eu sinto que não tá sendo legal, eu não consigo ficar em silêncio, ou ficar sorrindo e fingir que tá tudo bem. Eu sempre tô falando, porque eu acho que se cada um fizesse o seu papel ali, acho que a gente não sofreria tanto em relação a isso, sabe? Principalmente como mulher preta, assim, vendo toda a trajetória da minha família, muitas sessões de terapia pra gente aprender, né? E principalmente isso, em ver tudo que minhas bisas, as minhas avós, a minha mãe passou, e saber que eu não preciso passar, e saber que eu posso seguir um caminho diferente sem deixar os meus pra trás, né? Sempre trazendo todo mundo. E eu acho que é isso, é o que eu falo, é o que me motiva, assim, sabe? Ser melhor e trazer comigo as pessoas que não tiveram essa oportunidade, sabe? Porque é tudo mais difícil, né? Tudo, cara. Pra tudo. gente. Pra mulher, e aí ser preta ainda chegou. Sim, é um combo que eu falo assim, é um combo, cara, que eu vou te contar. Lascou. Mas não é algo que... Eu me orgulho demais da minha terra, das minhas raízes, da onde eu vim, de quem eu vim, sabe? Então, eu não tenho a família mais estruturada e mais perfeita dessa cidade, nem desse mundo, jamais vou ter. Mas é meu, é o que eu falo, é meu. Eu valorizo o que é meu, sabe? Então, a minha mãe, é minha mãe. Ah, meu pai, é o meu pai. A sua família é minha família, entendeu? Não é a sua família, não é a família de fulano, é a minha família. Então, o que eu posso fazer é ajudar os meus e defender os meus. Eu não tenho muito, assim, o que, sabe, mover montanhas. Eu prefiro mover grãozinhos do que montanhas, na verdade. Olha! Isso aí. Prefiro. Mariana fala bem, né? Ela desenrola, mineira, querido. Bisa Tereza passou bastante coisa, pá. Você toca no meu coração, cara. Meu Deus, acho que ela deve estar morrendo de orgulho agora também. Que bacana. Sim. Eu lembro dela contando histórias. A minha avó tinha... a gente fala avó, né? Porque era muito próximo ali, então a gente fala avó. A minha avó, ela contava que com 12 anos, ela ainda era escrava. E aí a família teve que mandar ela embora, porque era na época de abolição da escravatura, né? E tal. Acho que tava tentando dar uma limpada, né? E tal. E aí, ela falou que ela não sabia fazer outra coisa. E, tipo, eu tenho muitas lembranças muito fortes das minhas bisas, sabe? E aí, eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas. E, principalmente, pessoas mais velhas, que eu sabia que me acrescentariam muito. Então, o que mais doeu em mim na perda deles foi o fato de eu não conseguir ficar mais 2 horas todo domingo ouvindo qualquer um deles falar, sabe? Então, assim, a minha bisa Tereza, por exemplo, ela, se a gente olhar assim para a família como um todo, é muita gente. E assim, eu não conheço ninguém que fale assim, lembra da Dona Tereza da Ropará? Nossa, os sambas lá na frente. Gente, é um momento histórico aquilo, pelo amor de Deus, cara. Quem nunca foi no samba da Ropará?
E aí, era uma coisa que ela gostava, sabe? A gente via e tinha que tocar a música dela, que era Sorriso Negro, óbvio. Porque ela ia dançar no meio da roda, todo mundo ia bater palma pra ela. Desce um certo horário, pessoal, cada um pra suas casas. A minha avó era maravilhosa, gente. Sem brincadeira. Vamos cuidar dos filhos de vocês, vamos pra casa. Já brincou bastante, né? Mas era muito bom. E aí, a minha avó sempre falava, ó, você é bonita, tem que se vestir bem. Essa coisa da estética é bem das bisas mesmo, viu? Bem das bisas. Você é bonita, tem que se vestir bem, tem que ficar bonitinha, tem que pôr brinco. Ah, a orelha da gata. Tem que pôr um brinquinho, tem que pintar a unha, não sei o quê. E aí a gente vem trazendo, né? A minha família é bem vaidosa em relação a isso, justamente por causa delas, né? Mas o fato do abraço em si é muito das bisas. É primo do vizinho, do fulano, do ciclano, não sei o quê. Não interessa, senta aqui, come, conversa. Não tem onde dormir? Dorme aqui uns dias até se arrumar alguma coisa. Não tem o que comer? Come esse aqui. Tem aqui, ó, dá pra dividir por 3, dá pra dividir pra todo mundo come, ninguém fica triste. E aí, a minha mãe assim, eu sou assim, a minha tia assim, minhas primas são assim, a gente é todo mundo assim. Então, eu falo que herança que é mais rica que isso, cara? Não existe. Não tem como. Tem dinheiro que compra. Não tem dinheiro que compra. Não tem. Kézia Neves. Nem sempre as pessoas tratam o racismo como crime, né? Com a severidade que deveria ser tratado. Muitas vezes, situações passam desapercebidas, mas algumas delas custam muita dor em quem vive. Em quem vê e quem sente na pele. E quem é inocente e não consegue se defender. Nós vamos assistir um vídeo agora que mostra um pouquinho disso. Vamos falar agora de um caso revoltante. Uma ginasta negra foi ignorada durante a distribuição de medalhas. Esse caso aconteceu em março de 2022, mas as imagens viralizaram só agora. E até a ginasta olímpica Simone Biles se pronunciou, Dani Brandi. Queria que você trouxesse detalhes sobre o caso, inclusive o que Biles disse. Pois é, Felipe. Infelizmente, mais um caso em que só depois da viralização nas redes sociais é que alguma medida vai ser tomada. Este torneio aconteceu em Dublin, na Irlanda, num torneio conhecido como Gym Start. E as imagens são claras. A gente vê o momento da premiação, em que ali os responsáveis estão colocando as medalhas em todas as ginastas que participaram do torneio, ginastas que foram as ganhadoras. E quando chega no momento desta competidora negra, simplesmente a mulher que está entregando as medalhas passa pela ginasta e vai para a próxima. E a gente percebe, o que fica claro neste vídeo é o seguinte: ela está na expectativa de receber a medalha, ela começa a sorrir, ela se prepara, até a postura dela muda para o recebimento da medalha, mas isso não acontece. Ela continua ali sorrindo, dizendo, bom, acho que ela pulou, mas vai voltar. Mas isso não acontece. Como o vídeo viralizou agora, a Simone Biles, que é uma das principais ginastas do mundo, é a mais condecorada dos Estados Unidos, com diversas medalhas de ouro. Ela teve acesso a esse vídeo e ficou, claro, indignada. Não só ficou indignada, veio às redes sociais, fez um pronunciamento, disse que ela teve acesso a essas imagens. Você está também impressionado, né? Ela diz o seguinte: enquanto esse vídeo está circulando, os pais dela entraram em contato. Ver isso partiu meu coração, então enviei um pequeno vídeo para ela. Não há espaço para o racismo em nenhum esporte, nem para ninguém. Essa foi a mensagem compartilhada pela Simone Biles numa rede social, e ela fez questão de dizer que ela se solidarizou, claro, com a situação e mandou um vídeo, inclusive, para essa ginasta negra, claro, dando todo o seu amor e todo o seu apoio. E deixa mais uma vez, agora a gente vai acompanhar de novo, porque o Felipe Malta está aqui impressionado no estúdio. Eu acho que esse é o sentimento de todo mundo que está acompanhando o vídeo. Mariana, a inocência dessa criança e a violência a que ela foi submetida tem que ser motivo de indignação de toda a sociedade. Não importa o país ou quando tenha acontecido. O que sabemos é que, de muitas formas, o racismo acontece todos os dias, com adultos, com jovens e com crianças. Como é para você assistir uma cena como essa? Cara... eu tinha visto essa notícia no Instagram e eu vi, né, que... eu vi a notícia que era fulana, pula, atleta que era negra e tal. Enfim, eu vi a notícia que apareceu. A primeira indignação já vem de que o vídeo não é recente, né? Isso já aconteceu faz um certo tempo.
E se a gente pegar, tipo, às vezes isso nem é pauta de assuntos que são tão necessários, né? Tipo, a gente vê, você liga a televisão ali e fala... Aí as notícias a casa do Faustão pegou fogo na área de lazer, sabe? Umas notícias assim que... Pra que o ser humano precisa saber disso, sabe? E aí essas notícias que são tão necessárias, que precisam entrar em pauta, precisam ter um espaço de fala ali, não tem. E quando tem é pra justificar, sabe? Pra mim é justificar algo injustificável, porque isso não existe. Eu não consigo enxergar uma brecha, ou um motivo, ou uma situação que aceite essas questões. Pra mim é mais difícil ainda, porque a gente é preto, a gente vem de uma família de pretos, eu tenho minhas sobrinhas, as filhas das minhas primas que são pretas, eu tenho a minha irmã, eu vivo isso todo dia, entendeu? E é muito difícil, principalmente enxergando a sociedade como um todo, onde certos lugares a gente tá numa galera bem legal e certos lugares a gente nem existe, assim. Tem muito lugar que eu vou, que eu tenho acesso a frequentar, que eu fico procurando, porque eu não consigo mais, eu fico olhando e falo, gente, por que não tem preto aqui? Se o preto é a prevalecência da sociedade, não tem, sabe? Não tem. E aí a gente entra nas estatísticas, mas aí entra no fato de, estatísticas são estatísticas. Estatísticas são fatos, né? A gente tem que lidar com os fatos. A menina não recebeu medalha porque ela era preta. Provavelmente a justificativa da mulher deve ter sido uma de, não percebi, ou foi sem querer. Com certeza. Provavelmente deve ter sido essa, como toda justificativa é assim. Não foi por mal. Não foi por mal. A maldade está nos olhos. Essa, pra mim, é o auge. A maldade está nos olhos de quem vê. E aí, a pessoa que fez se isenta daquilo, sabe? A gente tem que sofrer, mas tem que sofrer calado, porque a partir do momento em que a gente fala, a gente está tentando se vitimizar de alguma forma, ou a gente está tentando criar uma tensão que a gente não tem. Então, assim, eu sou muito intolerante em relação a isso. E aí, é muito difícil, porque hoje em dia, a vida que eu tenho e a convivência que eu tenho com as pessoas, eu convivo com muita gente elitizada, e eu não vejo pessoas pretas nesse meio elitizado em que eu convivo. E me incomoda, assim, de uma certa forma. Mas eu acho que é uma raiz que é muito, muito grande pra gente. Precisa ser um passinho de cada vez, precisa todo mundo entender a sua importância, sabe? Não só explicar para as pessoas que não são pretas o que a gente é, mas a gente entender realmente o que a gente é, sabe? A partir do momento em que eu me entendi como preta dentro da sociedade, eu comecei a enxergar situações e mostrar para as pessoas pretas também que eram situações que eu passava, que eu não enxergava, mas que hoje eu enxergo e elas também podem enxergar, sabe? Então, eu acho que é muito sobre o reconhecimento que a gente tem da gente mesmo. Acho que é muito isso. E eu busco muito isso dentro de mim, sabe? O meu lugar, onde é o meu lugar de fala, o meu lugar de frequentar. Frequentar, eu frequento onde eu quiser, gente. Já vou deixando bem claro, tá? E eu posso ir aonde eu quiser. Independente do seu olhar me incomodar ou não, eu vou aonde eu quiser. Mas o fato da gente saber se colocar e saber quem a gente é, muitas vezes traz uma força que... Acho que é isso mais que assusta a galera, né? Quando você vê um preto lá em cima, você fala, caramba, é um preto, né? E aí deixou muita gente que tem um caminho um pouco mais facilitado, não conseguiu chegar onde aquele preto chegou, que lutou muito mais, porque todo mundo sabe como é difícil chegar no topo. Independente de ser preto, de ser branco, qualquer coisa. Quando você é preto, tudo é difícil. Mais difícil ainda. Então, chegar no topo é extremamente difícil. E aí é onde vem o orgulho, me arrepia só de falar. É onde vem o orgulho, sabe? É onde você se entender quem você é, você saber que você é preto, que você vai ter que lutar e que você vai lutar, independente de qualquer coisa, você vai lutar. Mais. Não interessa, você vai lutar e vai conseguir o que você quer. Pronto. E é isso. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. É isso.
Você viu que no vídeo foi em 2022, só agora que colocaram esse vídeo. Mas o interessante é que tinha várias pessoas ali em volta filmando, e ninguém se indignou, ninguém se questionou, sem querer pra todo mundo. Ninguém falou foi nada. Sem querer, né? Viu? É uma coisa... foi só. Sim, é complicadíssimo. E se você olhar o vídeo em volta, também não tem pessoas pretas, eu acho que só tem ela. Eu tava olhando. Tanto de repórteres e só atletas, é só ela. Algumas das amiguinhas ainda olham pra ela, olham pro lado. Aí você entende a inocência, né? Que é pras meninas, provavelmente ela era uma atleta normal, igual a todas. Ela tinha o direito dela de receber também. E aí, o que acontece? A mãe dela provavelmente vai ter que ensinar uma coisa diferente, ensinar ela a lidar com esse tipo de situação, porque ela vai passar por isso a vida toda. Enquanto as outras estão um passinho à frente e não vão precisar lidar com isso também, sabe? Então, acho que nisso é muito meio que injusto, assim. Mas tem que lutar, né? Tem que lutar, não se abater. Né? Só se entregar quem te merecer. Meu povo, resistência. Nossa, a pessoa, se você está lá, se é sua filha... Ai, mas eu... Hein, Kézia Neves? Misericórdia. O que acontece? Presa, certeza. Ia repercutir no mesmo ano. Mãe foi presa. Não, no outro dia. Outro dia. Eu fico pensando se fosse alguma filha das minhas primas, assim. E a gente estivesse... Você tem filhos, Mariana? Não tenho. Eu tenho meus bichinhos. A Catarina, a Júlia e o Romeu. É gatinho, cachorrinho? 2 gatinhos e a cachorra. Mas filhos não. Eu sou adolescente. Que a Kézia Neves deu uma remexida aqui. Adolescente, ó. Nossa, agora eu fiquei pensando nisso. Imagina uma cena... Não, imagina. Pelo amor de Deus. A família Oliveira. Você é louco? Acontecendo isso com a Helena, por exemplo. Imagina. Acabava o campeonato. Ia arrancar as medalhas de todas as meninas. Cerimonialista é agredida. Imagina ela arrancando a medalha das outras crianças, dá pra ela. Se ela não vai ganhar, ninguém vai ganhar. Bem isso. Ai, caramba. Mari, além do esporte, quais são outras áreas que você gosta e se interessa? Sabemos que, sendo neta de Arnaldo de Oliveira, né? Você deve ter vivido muito no meio da música, do samba. Você traz consigo esse mesmo gosto, essa mesma paixão? Cara, eu gosto da parte da apresentação, eu acho. Que eu nasci da parte da apresentação, né? Porque eu lembro até hoje quando meu avô falava assim, vocês têm que aprender a tocar cavaquinho. Ainda é uma história legal porque os meus pais se conheceram através do meu avô, porque o meu pai começou a tocar pra conhecer a minha mãe, não porque ele queria tocar. Era pra conhecer a minha mãe. E aí, ele falou, teu pai aprendeu comigo, fulano, ciclano. Tem uma galera que aprendeu com meu avô a tocar, eu nem sabia. Meia catanduva, gata. Sim, eu nem sabia. E aí, eu ficava, cara, eu tenho que tocar. Aí eu ficava sentada assim, olhando meu avô tocar. Eu falava, eu não vou tocar nunca. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Nunca, nunca, nunca. E aí, eu aprendi mais a parte da percussão. Que é do barulhinho, né? Então, tipo, eu consigo identificar quando alguém não tá tocando muito legal. E aí me incomoda porque o meu avô era muito chato em relação a isso. Tinha os sambas na calçada da minha avó, né? Você fala, é só mais um samba na calçada. Não. Não, meu amor, não é. Ele chegava, aí chegavam algumas pessoas, aí sempre chega aquele, né? Eu sei tocar, eu vou tocar, e não sei o que, e não sei o que lá. Meu avô dava 5 segundos de oportunidade. Se a pessoa saísse de 2 notas, daqui, passa pro outro, ó, vai você agora. Era assim. E aí a gente pegou isso muito, né? De sentir quando tá batucada e quando tá... Mas não posso ficar falando muito, né? Porque... não é nada. E aí é assim. Aí eu gosto muito de... Eu sei tocar mais ou menos tantã, sei me virar um pouco. Eu vou pegar então pra você fazer uma batucada com não nós. faz isso comigo, eu nem ensaiei, pelo amor de Deus. Toca tantando o carro, pandeira aí. Eu nem ensaiei. É agora. Pandeira eu morro de vontade de aprender a tocar, mas eu acho que eu não tenho coordenação suficiente. Mas eu gosto de dançar, a parte de dançar eu gosto. Arrasa, né? Inclusive Diga-se eu de sou... passagem. Não posso falar eu estou rainha da bateria em Santa Adélia. Olha aí que legal. Eu desfilo lá há 4 anos. E aí, o ano passado, no último dia, foi o primeiro ano que eles me colocaram de rainha, assim. Deu uma responsa, né? Porque você fala, caramba, eu tenho que passar na rua, as pessoas vão lá, é a rainha da bateria. Rainha da bateria. Eu não sei nem se eu sei lidar com esse fardo, né? Fala, gente, a Mariana, pra mim já tá Não, ótimo. é a rainha agora. Mas é sobre a gente saber quem a gente é, entendeu?
sobre saber o que a gente merece também. Tem toda essa Rainha é sempre rainha. rainha, entendeu? Aí vão falar assim que eu sou soberba. Que eu odeio isso, cara. A Pretinha se acha. Você viu sempre lá? assim. Você né? viu lá? A Pretinha Só se acha. achando. Então, além do esporte, hoje, o que você tá fazendo hoje da vida? Hoje Conta eu virei tudo pra tia, nós. você acha? Eu virei tia. Ai, eu amo ser tia, gente, é maravilhoso. Eu sinto, desde mais nova, eu sempre tive assim na cabeça. Ou eu ia ser professora, ou eu ia ser veterinária. Quando que eu descobri que eu não ia ser veterinária? Meu cachorro foi atropelado, acho que eu tinha uns 14 anos por aí. E aí ele ficou em uma situação muito triste, muito crítica, a gente quase perdeu ele. Ele já faleceu pela idade mesmo, mas ele conseguiu sobreviver a um acidente de caminhão, né? Nossa. Acho que foi bastante, Caraca. Ele era Sim, Oliveira, querido. Era Oliveira. Ele era Oliveira de verdade. E aí, numa das rotinas de curativo, né? Eu falei, não, mãe, eu vou no veterinário, poxa. Eu quero ser veterinário, eu preciso conhecer esse mundo. Nunca tinha ido, sempre tava lá, né? Os curativos eram bem grandes e tal. E a minha mãe falou, tem certeza? Eu falei, não, mãe, eu quero ser veterinária. É o mínimo que eu posso fazer. É Um curativo, um curativo no meu cachorro ali, né? Aí entrei na sala, assim, colocou ele em cima da mesa, ele bem moadinho. Aí o veterinário começou a tirar a faixa, assim, né? E aí, sangue. Eu não tenho problema com sangue. Eu acho que o problema era o sangue no meu cachorro, sabe? Porque Pode eu vejo ser. sangue no meu braço ou em outras pessoas, assim, eu consigo ter aquela decência de, sabe, acalmar a situação ali. De Mas não aquele desmaiar. dia... aquele dia foi atípico pra mim. Aí, a hora que tirou todo o curativo, ele abaixou a patinha assim e começou a sangrar. Aí eu falei assim, nossa, sangra, né? Aí o veterinário olhou pra mim e falou assim, você tá bem? Gente, eu tava me sentindo ótima. Só tava vendo uns pontinhos coloridos, assim, mas eu tava me sentindo ótima. Aí ele falou assim, você tá bem? Eu falei, eu tô, por quê? Aí ele falou, não, você tá meio pálida. Tá virando o olho. Aí a hora que ele falou, eu falei, realmente, você tem razão. Eu tava passando muito mal. A mão branca, a minha mão ficou branca, o lábio seco, sabe? Passei mal, gente. Aí eu falei, eu acho que eu não vou poder ser veterinária. Não vai rolar. Já descobriu ali. Não vai rolar. Aí eu falei, vou virar professora, né? Não tem jeito. Aí conheci o basquete, eu falei, não, se eu não virar professora, eu vou virar jogadora. Mas eu tinha essas duas coisas na cabeça. E aí, o fato de eu ensinar alguma coisa pra alguém, até abrir uma porta que a pessoa não consegue, me deixa muito satisfeita. Eu falei, bom, acho que eu nasci pra ensinar alguma coisa, né? Sim. Vamos ver o que eu vou ensinar. Aí, olha como a vida é maluca, né? Eu entrei dentro da faculdade por causa do basquete, vivi a minha vida inteira em função do basquete e hoje eu sou professora de natação. Sou professora de natação infantil e eu me divirto todos os dias. Tem dias que eu falo assim, cara, nossa, eu preciso ir trabalhar, preciso de um gás, eu preciso de alguma coisa. Aí eu entro assim na água e falo, meu Deus do céu, quanta criança. E aí eles começam a fazer atividade, aí você vê a evolução das crianças. A criança entra morrendo de medo de entrar na água, e aí daqui 2 semanas ela já pula sozinha e nada, e bate o braço. E é incrível, é maravilhoso, assim, você vê essa fase de aprendizado. E eu já fui professora de outras coisas também, né? Porque quem faz educação física é professor. Professor. Do quê? Professor. É professor. Faz algumas de personal trainer. Isso, personal também, do personal. Do personal na Aquatic agora. Mas não é um mundo assim que eu mergulho a fundo, sabe? Eu prezo muito pela minha saúde mental. Então eu dou personal, um aqui, outro ali, não fico me enchendo, me lotando de horários também, porque eu acho que a nossa saúde mental vale mais do que qualquer coisa. E hoje eu prezo muito pela minha vida por isso, sabe? Eu trabalho onde eu sou feliz, eu frequento lugares que me deixam feliz, eu lido com pessoas que me deixam feliz. Quando não me deixam muito feliz, eu tento dar aquele jogo de cintura. Mas eu sempre tento prezar pelo melhor, sabe? Pra mim. Então, acho que é isso que me orgulha todos os dias. Assim, eu acredito que orgulha minha família também. Porque elas sofreram muito em relação a trabalho, em vida. E a gente sabe que quando a gente tem um trabalho que a gente não gosta de fazer, ou que é difícil da gente fazer, é muito mais difícil de viver, né? Porque todo mundo vive trabalhando. Sim. Então, tudo vai ficando mais difícil.
Aí eu não falo que eu tenho uma vida fácil, pelo amor de Deus, gente, porque eu também tenho meus perrengues, né? Mas eu sou extremamente grata por tudo que eu vivo e tudo que eu sou hoje e que eu ainda vou ser. Eu sou muito grata, de verdade mesmo. Coisa linda. Kézia Neves. Mari, adoramos conhecer a sua história. Parabéns pela sua trajetória como atleta. Parabéns por esse belo caminho que você está percorrendo na continuidade da sua vida profissional. Tá? A gente quer agradecer a sua presença aqui no Pod Pretos e pedir para você deixar sua mensagem especial às crianças, né, e jovens pretos e pretas. Sim. Eu queria agradecer demais o convite. Foi. Eu tava falando pra vocês, eu falei, meu Deus, não tem um roteiro, o que eu vou falar? Socorro. Agora eu não consigo ficar quieta. E fala bem, viu? Ai, que bom. Mas agradeço demais a oportunidade por estar aqui, por a gente ter o nosso espaço também é muito importante, né? A gente ter esse lugar de fala, que geralmente a gente não tem. E para as crianças que vêm agora, para as crianças que estão chegando agora, para os adultos também, para as pessoas mais velhas também, eu acho que é saber quem a gente é, sabe? Tudo é de dentro da gente. Por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, situações difíceis, a partir do momento em que você se olha para dentro e você se enxerga, você começa a notar situações que você precisa passar ou não, que você merece passar ou não, sabe? Isso de coisas pequenas do nosso dia a dia, até coisas que mudam a nossa vida de uma forma inexplicável e tal. Mas a gente saber ter esse momento nosso, sabe? Saber olhar pra gente, saber quem a gente realmente é, saber o que a gente realmente precisa passar ou não, sabe? Saber aonde os problemas são nossos também ou não, porque a gente tem muito isso, a gente acha que o fato da gente entender as outras pessoas sempre vão entender a gente. E não é sempre assim, né? Não é sempre assim. Então, a gente tem que ajudar até certo ponto e não sofrer se a outra pessoa não entende isso de uma boa forma, sabe? Mas o fato da gente olhar pra dentro, a gente consegue entender essas situações e saber separar também. Então, é mais a gente se autoconhecer, a gente dar valor nas mínimas coisas, porque é incrível você poder acordar e ter saúde pra levantar, pra ir trabalhar, é incrível. O dom de você ouvir é incrível, o dom de você enxergar é incrível. Então, a gente sabendo lidar com essas coisas todos os dias, a todo momento, a vida flui mais fácil, sabe? Quem é grato, a vida é muito mais bonita, sabe? Então, eu acho que é isso que é o mais importante de tudo, assim, a gente ser grato, não só pelo muito, mas pelo pouco também. Sempre ser grato mesmo. Isso aí, Mariana! Muito obrigado. Obrigada a você. Foi maravilhoso. Desculpa alguma coisa, gente. Que isso. E mais uma vez, queremos pedir pra você, vamos curtir, compartilhar. É isso aí. Comentar. Segue lá o canal, curtam, compartilham, ativem o sininho. Ativem o sininho. Agradecer ao presidente Marquinhos Ferreira pela oportunidade do nosso programa aqui, o Pod Pretos. Pod Pretos! Porque preto também pode.